Você sabia que fomos programados para sermos quem somos hoje? Bom, esse vídeo vai falar um pouquinho da minha história com o Ho'oponopono e como eu consegui entender quem eu estava sendo através dessa programação que eu recebi desde pequena, né? E quem eu sou hoje. O que o Ho'oponopono fez na minha vida, que na verdade ele realmente me virou do avesso. E eu descobri que o meu avesso era a minha verdadeira versão, né? E sabe um computador, quando ele sai da fábrica, ele sai resetado, ele sai assim só com aquela formatação original de fábrica, aquele básico ali. E conforme a gente vai utilizando, a gente vai baixando os aplicativos, os sistemas que a gente tem necessidade de usar, a gente vai armazenando informações nesse computador, a gente vai clicando em sites, né? O qual vai trazendo risco para esse computador, o qual às vezes coloca um vírus nesse computador e muitas vezes acaba sobrecarregando, a gente enche, né, a memória do computador, às vezes não tem nem mais espaço para baixar nada. E uma hora ele buga, uma hora ele enche de vírus, ele buga, ele trava e a gente tem que levar para alguém fazer essa formatação. Assim somos nós. O nosso consciente, o nosso subconsciente é como se fosse um computador que ele veio ali resetado, ele saiu de fábrica. Deus nos fez assim sem informação alguma, digamos assim, né? Com aquele direito de escolha, o livre-arbítrio que Deus nos deu. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, né, com a nossa criação, com a cultura do nosso país, a gente vai recebendo as informações, o qual a gente vai armazenando aqui. E aí a gente acaba funcionando, né, de acordo com tudo que a gente recebeu de informação, com tudo que foi armazenado, é o que a gente acaba experienciando, né, no nosso dia a dia. E nos meus 36 anos de idade, eu já tava assim, acho que realmente bugando, eu já tava no meu limite. Sabe quando você chega numa fase da sua vida que você não sabe quem você é, você não sabe o seu propósito, você não sabe sua missão de vida, você não sabe falar um não, você se sente totalmente sobrecarregada, sugada. Eu tava assim, sem forças já para caminhar, para continuar. Eu não tinha uma vontade, sabe, de viver e de fazer acontecer. Eu tava vivendo por viver, tava empurrando com a barriga, na verdade. Num relacionamento super tóxico, super conturbado, não conseguia sair dessa relação, me via refém e entendia assim, eu tinha tanta crença que eu falava assim, ai, Deus quer isso pra mim, Deus colocou essa pessoa na minha vida porque tem um propósito de eu ajudá-lo. E aí eu pagava todo esse preço por essa minha ignorância, né, por esse medo que eu tinha dentro de mim, por essa carência que eu tinha dentro de mim, por não saber quem eu era, por não saber o Deus, né, que tinha dentro de mim, tipo, me guiando, ele só queria que eu desse o comando. Mas como eu tava ali com aquela formatação de desde quando criança, baseada no medo, que foi o que eu recebi, baseado em crenças dos meus pais, né? Em toda a informação que eu recebi da minha criação, eu tava funcionando através daquilo, né? Desses medos, dessas inseguranças, desses traumas que eu tinha. E eu não entendia, né? Nesse período eu já estava na igreja, eu passei a frequentar uma igreja evangélica, o qual eu aprendi muito, o qual eu me fortaleci muito. Eu não critico nenhuma religião, seja qual religião for, eu acho que tudo tem contribuição na vida da gente, tudo. Em todas as religiões que eu conheci um pouquinho, que eu às vezes passei um pouquinho, eu aprendi, eu tirei algo dali. O que não me serviu, eu deixei para lá, eu joguei pro universo, né, como diz. Mas o que me serviu, eu trouxe para mim até hoje. E eu entendi que realmente nós somos centelhas divinas, nós somos fagulhas de Deus, nós temos um Deus que habita dentro de nós, um Deus que nos fez. E Ele não nos fez para sofrer, Ele não nos fez para ficar nos castigando, nos punindo. Ele fez para a gente ser felizes, para a gente viver essa experiência humana, né? Para a gente poder evoluir, crescer naquilo que a gente precisa crescer. Então tem coisas que a gente passa, seja no lado negativo, que é para nossa evolução. Então tudo é contribuição. Até aquela religião, algum momento foi uma contribuição para você naquele momento que você precisou estar ali. Então eu não julgo e não critico nada. O que eu não concordo, eu deixo para lá. O que eu concordo, eu trago para mim.
E quando eu estava na igreja, né, eu lembro que eu questionava muito Deus. Eu falava, mas Deus, por que isso? Por que que a pessoa é dessa religião e trata as pessoas assim? Por que que isso é tão difícil? Por que que a gente tem que ficar se humilhando? Por que tudo tem que chorar? Por que tudo tem que se humilhar? Por quê? Por quê? Por quê? Que amor é esse? Aonde está o amor? Qual o verdadeiro amor? Qual o sentido da vida? E eu questionava muito, muito, muito Deus. Eu acho que ele não aguentava mais os meus questionamentos. Eu acho que você deve questionar também. Em algum momento da sua vida, em alguma situação desafiadora, você já deve ter questionado Deus, se questionado, ou sei lá, questionado alguma situação aí que você tenha passado. E eu lembro que conforme eu questionava, eu até anotei aqui. Tinha um versículo que falava muito comigo. Onde que eu anotei esse versículo? Peraí que eu vou achar. É que é tanta coisa. Eu acabei fazendo um resuminho aqui, porque senão eu esqueço, né? Eu acabo me prolongando. E aí eu falava assim, esse versículo tá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que que Deus está falando? Que a transformação, ela não está aqui na decisão que você vai tomar, na casa que você vai comprar, no casamento que você está escolhendo. Tá aqui. Você tem que transformar a tua mente primeiro. A hora que você transformar a tua mente, que você alinhar com Deus, que é a fonte criadora de tudo que é, de tudo que há, aí sim as coisas vão começar a tomar um outro rumo. E aí, mas eu falava, mas como eu vou transformar a minha mente? Como? E eu comecei a perguntar isso para Deus também. Mas eu não sabia que as perguntas traziam evolução. Eu apenas perguntava porque eu não sabia o que fazer, como pensar. E eu ficava nervosa. Eu falava, mas como? Como eu faço isso? Como mudar isso? Como, né? E aí começou a surgir uns vídeos do Ho'oponopono no meu Instagram. E eu não fazia pesquisa. Na verdade, eu não tinha nem muito hábito de usar o Instagram, não sabia usar o Instagram muito naquela época, eu gostava mais do Facebook e tal. Mas eu tava, né, naquela fase de descobrir, comecei a entrar no Instagram. Como eu era, né, da igreja, sou cristã, eu falava, mas como, gente? Como assim? Tipo, esse vídeo fica aparecendo pra mim toda hora, que estranho, né? Nossa, o que será que essa mulher quer falar comigo? E era uma mulher, a Beth Russo, linda, maravilhosa, que hoje eu amo muito ela é muito iluminada. E eu falava, nossa, ela é meio mística, ai meu Deus, eu tinha tanta crença, tanto medo devido a tudo que eu recebi, né, tudo que foi formatado aqui na minha cachola, que eu falava, é pecado, se eu ver esse vídeo eu tô pecando, meu Deus, deve ser coisa do inimigo. Mas todo santo dia esse vídeo aparecia lá como sugestão para mim assistir. E eu lembro que falava alguma coisa de relacionamentos. Aí, uma quarta vez que esse vídeo apareceu, e eu tava em crise no meu casamento, né? Eu resolvi assistir o vídeo. Quando eu abri o vídeo, eis que te digo, seja transformado, renovados através da tua mente. E quando eu vi o vídeo, falava dessa técnica do Ho'oponopono de repetição, que era para você limpar crenças que te sabotavam, informações que te sabotavam, traumas que te sabotavam, para você viver uma vida de plenitude, de alegria, de felicidade, e que a gente precisava limpar. E eu fui pesquisar o que era esse Ho'oponopono. E aí na palavra do Ho'oponopono significa passando a limpo. E aí eu fui pesquisar sobre a técnica, sobre da onde vem o Ho'oponopono. É uma técnica havaiana. Aí fala-se que lá no Havaí não existe, acho que é muito baixo se existe, né, posso estar errada aqui, me corrijam, mas diz que o índice de depressão, de ansiedade é muito baixo lá, porque eles resolvem as situações dessa forma. E conversando, perdoando, né? Porque o Ho'oponopono nada mais é do que você falar, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Tem a oração original, que é, né, mais profunda, mas o simples fato de você repetir, que é a base do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, você já está limpando aquela situação no seu subconsciente, na sua cacholinha ali, que foi formatado, que tá cheio de vírus. E aí, quando você começa a limpar, quando você começa a repetir, aí aquilo vai transmutando, sabe? Vai se transformando, vai saindo de dentro de você, vai, sabe? Como se fosse algo que se quebrasse ali, que fosse se desfazendo, se derretendo, né? E aí você volta à sua versão original. E você começa a funcionar como Deus te fez para funcionar aqui. E aí, então, tipo, aquilo não te atrapalha mais.
E eu falava, nossa, mas que mal é nesse de falar sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, né? E eu comecei a maratonar os vídeos. A Beth, ela fala de muitos depoimentos ali, então é muito legal, aquilo te incentiva. E eu comecei a fazer. Ela falava para fazer 108 vezes, mas eu fazia quantas dava. Eu orava e depois da minha oração eu falava, Fabiana, abençoada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Fabiana, abençoada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Ia repetindo uma quantidade lá, tipo 10, 11 vezes. Aí fazia para o meu ex-marido, fazia para minha casa, fazia para o dinheiro, para o trabalho, para tudo aquilo que não estava legal, sabe? E conforme eu fui fazendo, gente, eu sei que passou uns 3 meses, mas eu fazia e eu me sentia bem. Eu não sentia nada mudando, não via nada de mudança, mas eu me sentia tão bem, tão leve, tão em paz, sabe, comigo mesma, que estava maravilhoso. Eu falei, eu não vou parar de fazer, eu vou continuar fazendo, mesmo que nada aconteça, mas estamos fazendo bem. E eu não nem sabia, na verdade, o porquê daquilo. Eu fazia simplesmente por fazer. E aí, gente, depois de 3 meses, esse meu casamento, eu estava nele há 11 anos. E nesses 11 anos, várias vezes a gente tentou se divorciar, ele não aceitava, ele falava que ele não sairia da minha casa. E era uma situação muito conturbada ali, muito pesada, né? E eu falava, acho que vai ter que ser para sempre, que era o que ele falava, você vai ter que me aturar o resto da vida. E eu sei que um belo dia, numa crise que a gente teve muito forte no nosso casamento, ele falou assim, vamos se separar. Aí eu já, epa, como assim? Acho que não tá normal, eu acho que ele vai me matar, eu já pensei assim. Aí, né, me sabotando, né? Só que assim, eu tava tão em paz e tava fazendo aquilo pra ele, que o medo que eu tinha dele não querer mais largar de mim, de eu viver refém dele, eu fui limpando. E eu não percebi que eu atrapalhava ele aceitar a separação, porque eu tinha medo. Eu tinha medo dele, eu tinha medo da reação dele. Então eu estava atrapalhando aquilo acontecer. E conforme eu fui fazendo, eu fui limpando. E aí ele aceitou se divorciar. E eu falei, Deus, se for para se divorciar, ele mesmo vai lá, ele mesmo vai procurar, ele mesmo vai se divorciar. E foi o que aconteceu. Em 3 dias, nós nos divorciamos. Ele não tinha emprego na época. Eu falei, não vai sair da minha casa, porque ele tá sem trabalhar. Ele arrumou um emprego no 4º dia. E eu pedi, eu fazia Ho'oponopono pra ele, fazia Ho'oponopono pro emprego abençoado, fazia Ho'oponopono pro divórcio abençoado. Eu fazia, comecei a fazer, misturada ali, e fui ficando a louca do Ho'oponopono, e fui limpando para que eu não me sabotasse, eu não atrapalhasse as coisas fluírem. E fiz. Ele arrumou um emprego no 4º dia, ele arrumou uma casa para morar. Ele não se dava muito com o irmão cedeu uma casa para ele morar. Então tudo fluiu. Em uma semana eu resolvi a situação do meu casamento. E nós nos divorciamos em praticamente uma semana. E em uma semana ele se mudou. E aí a minha vida começou a fluir. Eu lembro que no dia que ele foi embora da minha casa, era umas 6h30, mais ou menos, 7 horas da noite, apareceu uma borboleta laranja da porta da minha casa, assim, dentro, já estava até escuro, eu assustei com a borboleta. E aí eu fui ver que a borboleta, né, é um símbolo de transformação. E ali eu estava sendo transformada. E aí eu comecei a praticar o Ho'oponopono sem parar. E muitas coisas depois que eu conheci o Ho'oponopono começou a mudar a minha vida, sabe? A minha casa, tipo assim, logo em seguida veio a pandemia e eu trabalho por conta, então eu fiquei sem trabalhar, fiquei sem dinheiro, né? Enfim, 1.000 contas para pagar, 1.000 coisas para pagar. Mas se eu falar para você que me faltou algo, não. Deus supriu todas as minhas necessidades. Todo o medo que eu tinha de não ter o dinheiro, de não conseguir, eu fui limpando. E Deus foi me abençoando. E as coisas foram acontecendo. Eu alugava coisas na pandemia. Os clientes iam retirar coisas na pandemia. Eu consegui reformar a minha casa, coisas que eu esperei anos para fazer. Eu consegui pintar, eu consegui trocar a janela, a porta, do meu jeitinho, mas fiz do meu gosto, como eu queria, sozinha. O meu carro, o meu ex-marido deixou uma dívida muito alta. Eu usava esse carro para trabalhar. Eu não tinha dinheiro para pagar. E eu tinha um processo na justiça contra uma empresa que não pagou umas horas extras que a gente fez. Eu achava que nem ia dar em nada pra mim. Já faziam 7 anos isso. E aí veio uma intuição, porque conforme você vai fazendo Ho'oponopono, vai surgindo coisas ali pra você ir limpando, coisas que tá te atrapalhando, que é melhor você limpar e deixar pra lá. E eu fiz para esse processo, fiz para esse meu ex-patrão, que eu tinha muita mágoa dele, fiz para a empresa dele, abençoei, agradeci, fiz o Ho'oponopono e fui limpando tudo aquilo que me incomodava. E eu limpei essa questão dessa empresa. Em uma semana, o advogado me mandou um e-mail
ele não tinha nem mais meu telefone, porque fazia muitos anos, falando que o processo, que a empresa tinha me procurado para fazer um acordo que eles queriam acertar comigo. O valor que eles pagaram nesse acordo era o valor do documento do meu carro que tinha para fazer, que o meu ex-marido se negou a pagar na época. E eu consegui pagar à vista o documento do meu carro. Sem contar inúmeras coisas que foram acontecendo, sabe? O trabalho mesmo ia fluindo, os clientes iam surgindo e a minha vida foi se organizando. Claro que para nossa vida, às vezes, se organizar, ela vai dar uma tumultuadinha ali, uma baguncinha e você vai estar achando que, nossa, tá saindo do controle, mas não. É aquele é como diz aquela frase, há males que vêm para o bem. Então, depois de algo difícil, de algo ruim, coisas boas começam a surgir. E conforme foi passando a minha vida limpa, eu tive que sofrer ali, passar alguma coisa, para que as coisas boas começassem a acontecer agora, do jeito certo, digamos assim. Descobri inúmeras coisas depois de alguns meses, descobri muitas traições, muitas mentiras, muitas pessoas que estavam à minha volta, que eu achavam que eram pessoas de verdade, que eu tinha muito amor, muito carinho, que eu tinha, sabe? Pessoas muito próximas, pessoas praticamente da minha família, entendeu? Que me traíam. Meu ex-marido me traiu com todas as pessoas possíveis, sabe? Eu não tenho vergonha disso, porque isso é uma coisa que tá nele, que ele precisa limpar. Ele perdeu a mulher que ele tinha, né? Que eu tinha muito carinho por ele, eu queria que tivesse dado certo. Eu não amava o suficiente, como ele dizia me amar. Mas eu tentei fazer de tudo para essa relação dar certo, né? Mas não deu, infelizmente. Mas assim, eu descobri muita coisa depois. Então a minha vida era na base da mentira. Tinha muitos segredos que envolviam o meu nome. E conforme eu fiz o Ho'oponopono, essas coisas foram surgindo. Então eu fui descobrindo essas pessoas, eu vi quem era cada pessoa que estava à minha volta. Algumas pessoas eu tive que me afastar, entendeu? Sofri muito, chorei muito, sabe? Achei que eu não ia sobreviver àquilo, porque eu fiquei muito abalada, porque eu não esperava. Não por ele, não pela traição em si do homem, mas pela traição dessas pessoas que eram muito próximas a mim. Mas entendi que eu precisava enxergar tudo isso, porque eu era aquela pessoa super boazinha, que tudo tava bom, que tudo pode, sabe? E aí eu comecei a entender que eu precisava me posicionar, e eu não me posicionava. Então, e também me afastar de certas pessoas. E aí eu comecei a me afastar dessas pessoas também. Passou-se um tempo, eu descobri que o meu pai não era o meu pai biológico. O meu pai que me criou não era o meu pai biológico. Do nada, assim, ele fala que ele desconfiava disso. E fizemos o exame de DNA e ele não era meu pai biológico, era uma outra mentira que eu estava envolvida. E tudo isso, gente, atrapalha, porque pensa você ser o segredo na vida de alguém. Pensa uma pessoa te trair e fica lá, ai, nossa, eu traí a Fabiana, ai, meu Deus, se um dia ela descobrir. Querendo ou não, a sua energia é sugada o tempo inteiro por essas pessoas, porque você tá nesse emaranhado, você faz parte dessa mentira, dessa sujeira, mesmo sem você saber. E eu precisava que tudo isso fosse passado a limpo para verdadeiramente a minha vida começar a fluir. Na base das minhas escolhas, dos meus pensamentos, não das outras pessoas. Foi triste tudo que eu passei? Tive momentos muito difíceis? Tive, não vou negar. Tive que fazer acompanhamento, tive que fazer muita terapia. Mas, gente, hoje eu sou outra pessoa. Eu me sinto fortalecida, sabe? Eu consegui mudar da minha casa. Hoje eu moro num lugar que eu gostaria de morar, super tranquilo, com os meus filhos. Me afastei de certas pessoas, de certas situações que me faziam mal. Consegui abrir minha loja, que eu morria de medo de abrir uma loja, de assumir um aluguel, porque eu tinha muita insegurança disso não dar certo. O meu trabalho flui, eu sempre tenho clientes, os meus clientes são abençoados, as coisas fluem, as coisas acontecem na minha vida. Eu consegui me envolver com uma pessoa que fez sentido pra mim, que me fez me sentir amada, me sentir mulher. Então eu descobri o que é ser amada, o que é ter uma conexão de verdade, sabe? Assim, coisas que eu só ficava ali por carência. Não, eu não era realizada, digamos assim, totalmente. Era só a carência que me fazia estar com aquelas pessoas. E assim, eu fui me conectando com as pessoas que eu tinha que me conectar. Deus foi me mostrando como que eu tenho que ser com as pessoas, entendeu? Então hoje eu falo, eu sou super fortalecida. Sofri, chorei, mas foi necessário para hoje eu ter essa força que eu tenho dentro de mim, para as coisas começarem a fluir da forma que eu gostaria. Hoje eu sei o tipo de pessoa que eu gostaria de ter na minha vida. Hoje eu sei o tipo de amizade que eu gostaria de ter na minha vida. Hoje eu sei qual o meu propósito
propósito de vida. Hoje eu sei falar um não. Então, assim, e outras coisas que acontecem na minha vida. Eu tenho autonomia sobre a minha vida, eu tenho a minha independência financeira. Então, sabe, hoje eu tenho vontade de descobrir sobre o tarô, sobre as cartas. Eu não tenho aquela crença que eu vou estar pecando, que as pessoas vão me julgar. Se me julgar, tá tudo bem, é um direito delas, né? Porque eu gosto de trabalhar com essa questão da energia. Eu entendi que tudo é energia, que tudo tá aqui dentro, que tudo é a gente que tá cocriando o tempo inteiro, tanto coisas boas como as ruins, né? E a gente precisa limpar esse campo, porque a gente tá absorvendo ali energias do outro. Às vezes aquilo que você tá sentindo nem é seu, é de outra pessoa e você tá absorvendo. E eu sou muito sensível para isso. Então, gente, o Ho'oponopono, ele virou a minha vida de ponta cabeça. Ele me virou verdadeiramente do avesso. Eu lembro que na época eu postei até uma frase sobre isso, que era alguma coisa sobre me virar do avesso, mas que eu descobri que o avesso era a minha melhor versão. E verdade, porque eu vivia uma mentira. As minhas relações eram uma mentira, as pessoas só me usavam, né? Então, hoje, verdadeiramente, eu sei quem eu sou, eu sei o meu propósito, eu sei que eu sou uma deusinha, eu sei que Deus me ama, sabe? Eu amo Jesus, Jesus é lindo. Quando eu falo, meu Deus, como que eu tenho que agir aqui? Eu imagino como Jesus agiria, né? Estando, se eu fosse ele. Então, assim, entendo tudo que ele fez ali de sacrifício por amor a nós, sou muito grata a isso. E eu acho que o mínimo é a gente tentar viver a nossa melhor versão, é a gente realmente estar aqui para evoluir e para ser feliz, porque foi para isso que Deus nos fez. Tá? Então, esse é um pouquinho da minha história. Se você conhece o Ho'oponopono, não desanima, não desista, continua fazendo, mesmo que coisas ruins estejam acontecendo, mas é necessário para que a sua verdadeira essência venha fluir, tá? E é simples, é só você repetir seu nome, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Se você quiser acrescentar o abençoado, que eu gosto de pôr, que nem Fabiana, abençoada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Ou se é um apelido que você está acostumado, Fabi, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Faça todos os dias para você. No começo, faça 108 vezes, porque o 108 ele potencializa. Tá? Mas se você quiser fazer metade, se você quiser fazer 20, 11, faça a quantidade que te deixe confortável, mas faça. Se você tem problemas financeiros, faça para o dinheiro, porque a gente tem muita crença de dinheiro, e nem o dinheiro é uma moeda de troca, a gente precisa dele. Faça para o dinheiro, para você limpar todas as crenças. Faça para a pessoa que você tá brigada, que você tem algum problema, mesmo que vocês não voltem a se falar, mas você limpa dentro de você aquela mágoa, aquela tristeza, sabe? E as coisas começam a fluir, às vezes vocês podem voltar a se falar ou não, e tá tudo bem, que são escolhas. E ciclos, às vezes, precisam ser encerrados nas nossas vidas e tá tudo bem, tá? Mas faça. Depois eu vou fazer um vídeo com mais calma, porque esse já ficou longo, explicando um pouquinho mais sobre o Ho'oponopono, tá bom? Mas eu sou super adepta. O Ho'oponopono não é uma religião, é uma filosofia de vida, é uma técnica de limpeza, é um exercício de limpeza. Por isso que tem que ter a repetição, por isso que tem que ser feito sempre, tá bom? Assim, quando você toma um remédio, você não tem que tomar por dias, assim é o Ho'oponopono. E a oração também, a oração é diária, mas a minha oração hoje é diferente, a minha oração hoje é de gratidão. Eu não sou aquela pessoa que fica se humilhando, chorando, por quê? Não, eu oro agradecendo, eu foco no que eu quero, não no que eu não quero. E esse é um assunto para um outro vídeo também, tá bom? Um beijo, viu? Espero que esse vídeo seja contribuição para você, que o meu testemunho seja contribuição para você, porque um dia o testemunho de outras pessoas foi contribuição para minha vida, tá bom? Um beijo.